Bom, muito bem. O tema de hoje é quase a pergunta que tem a resposta de ouro para os atuais tempos brasileiros. Bolsonaro é o pior tipo de brasileiro. É o acontecimento mais enfadonho da história do Brasil. Não só por conta da sua figura medonha, com pouca capacidade intelectual, sem brilho, mas é o que de pior pode ter sido criado no nosso país. Mas também por tudo que vem junto com ele, todo o pensamento subordinado aos interesses que não são os interesses do Brasil, todo o desprezo que ele tem contra o povo brasileiro e, claro, o plano dele e de quem o comanda de acabar com qualquer capacidade de realização do nosso país, seja na economia, seja na construção da nossa identidade nacional. Eu quero que você comece respondendo o que é esse sujeito e o que ele representa. Eu acho que nós temos uma visão, né, generalizada de que o Bolsonaro é um imbecil, enfim, é um sujeito despreparado. Ele ultrapassa isso, né, porque a gente não pode entender o sujeito só pelas suas qualidades, mas por aquilo que ele representa, né, enquanto ideologia e quanto interesses materiais. Então, mesmo que ele, do ponto de vista individual, seja essa figura jocosa, ele representa interesses muito bem articulados. Tanto é que ele é presidente do país. Não é simplesmente um raio no céu azul. Representa uma estratégia de outros atores, né? De atores com interesses bem articulados, com estratégias bastante complexas e que conseguiram um resultado importante, venceram as eleições, conseguiram garantir esse governo até esse momento e as forças de oposição não conseguiram condicionar de maneira expressiva o governo. Então, a gente sempre fala que para entender a política, para entender os sujeitos, para entender tudo na vida social, devemos partir da mãe de tudo, que é os conflitos, né? A polarização. E a polarização que está presente e que o Bolsonaro ele é produto disso é a polarização entre um projeto nacional para o país, um projeto soberano para o país, e um projeto de subordinação. Eu acho que esse é o conflito central que produziu esse sujeito, que produziu o Bolsonaro tal como ele se expressa aí no governo. Então, se você for pegar as ações do governo, as ações do Bolsonaro, a forma como a sua prática política, você vai ver que ele, primeiro, aposta no conflito, ele age no governo como se estivesse agindo em campanha o tempo todo, ele traz todo o debate para um universo da polarização, né, ou seja, do conflito, da luta, do embate. Ele procura o tempo todo estar na iniciativa. Então, essas medidas, quando ele, por exemplo, faz alguma declaração jocosa, quando ele ataca de maneira quase gratuita, pelo menos de uma maneira superficial, quase gratuita as instituições, ele está refletindo, ele está sendo portador de uma estratégia maior, que é a estratégia de decompor a viabilidade nacional brasileira. Isso passa, inclusive, por questionar os marcos da nossa combalida democracia, de uma democracia incompleta, de uma democracia dentro dos marcos do arranjo político da nova república. Então, ele está questionando a nova república, ele está questionando os marcos da democracia que são consolidados na Constituição de 88, mesmo precária, que é o marco institucional que dá sustentação a uma intervenção, mesmo que dentro da ordem das classes subordinadas, né, no Brasil, das classes exploradas, que dá algum marco de independência do Brasil na sua intervenção internacional, e ele está decompondo isso. Então, quando as declarações contra as instituições, quando ele ataca as instituições, quando ele questiona, por exemplo, o voto na urna eletrônica, o que ele está fazendo? Ele está colocando em dúvida, ele está polarizando, ele está questionando as instituições, e com isso, em especial, dos Estados Unidos, do imperialismo dos Estados Unidos para o resto do mundo.
Então, isso não é nenhum segredo. Fizeram isso na Ucrânia, fizeram isso na Síria, fizeram isso na Líbia, estão tentando fazer isso agora em Cuba. Enfim, é uma estratégia de criar instabilidade permanente nos países que não estão alinhados com Washington. Né? Então, esse é o elemento central para entender o Bolsonaro. Bolsonaro não é simplesmente um indivíduo fazendo aquilo que acha, né, a partir da sua vontade. Ele é também um instrumento de poderes muito mais articulados, muito mais que pensam estrategicamente uma intervenção e que, claro, deseja a subordinação do país aos seus interesses, né, para reproduzir a condição de dependência, a condição de subordinação da nossa nação. Então é isso. O fundamental é entender que o Bolsonaro não é algo isolado, ele é produto de um conflito, e de um conflito que já está instalado no Brasil desde a sua existência.